É o 6º prefeito nos últimos anos. 6º prefeito. Deve ser algum tipo de recorde aí, histórico. Mas quem vai falar isso é Vanderlei, né, que está aqui na área já, junto com o pastor Tiago. Vanderlei, é algum recorde, pelo amor de Deus, 6 prefeitos em 7 anos. Vai pro Guinness. Vai pro Guinness, não é possível. 6 prefeitos e 8 posses, né? 8 posses? Isso 2011. É verdade, porque teve o Catão saiu, voltou de novo, né? O Tricano também. O Catão tomou posse 2 vezes, o Arley também reassumiu 2 vezes, né? Então são 8 essa instabilidade é muito ruim para a cidade, né? E se você ainda estivesse trocando uma coisa ruim por uma melhor, mas nós temos trocado coisas ruins por piores. De 2011 para cá foi ruim demais, é só você avaliar. Fala do Jorge Mário era realmente ruim, é um cara mal intencionado, perdeu a cabeça, ficou maluco com o poder, né? Não conseguiu entender qual é a função do prefeito e qual é o que se fazer com o poder, né? Mas depois dele, olha lá, Arley. Meu Deus. O Catão, que fez uma vergonha também nesses poucos 2 meses que ele ficou, em 2 períodos de 10 dias e mais 2 meses, não fez nada, né? E vem o Tricano, a partir de uma liminar, né? Uma coisa esdrúxula, a tal esdrúxula dele de janeiro de 2016. Eliminar de Gilmar, não pode ser coisa séria, né? E aí depois ele assume também, ganha essa reeleição numa fraude, né? Porque ele vai para a candidatura sem registro, né? E não tem registro até hoje. Fraude, engana a população. Engana o judiciário, fez todo mundo de bobo. E agora os bobos, boa parte dos bobos que votaram nele, estão lá na prefeitura manifestando contra ele. Porque, na verdade... Gente, quando a gente fala alguém votou nessa gente. Quando a gente fala bobo fez papel de bobo. É no sentido infantil da coisa, né? Se você tivesse analisado um pouquinho, pensado um pouquinho, tudo isso que você está passando, você não precisava ter passado, né, amigo? Não precisava ter passado. Porque é o que a gente falou. Vai mudar, né, da conduta dele de vida privada para chegar na vida pública? Não vai. É a mesma pessoa. E é a pessoa que todo mundo conhece. Não adianta dizer que não conhece. É a 5ª vez que esse senhor ocupa o cargo que está ocupando. Tudo bem que está, como o Vanderlei falou, está ocupando com liminar, não é legítimo, não é mesmo. E não adianta dizer que foi a verdade das urnas, que a verdade das urnas tem um preço. Quem tem dinheiro compra voto e quem é idiota vende voto mesmo. E nós temos, infelizmente, muitos idiotas que continuam vendendo voto. Hoje, alguns desses idiotas estão percebendo que o voto deles não tem preço. Tem consequência. E estão vivendo na consequência na pele, né? No bolso, no estômago. Estão vivendo essa consequência. E espero que aprendam, né? O prefeito enganou o eleitor nessa eleição de 2016. Enganou a todos, né? Enganou a própria justiça. Ele arrumou vários argumentos para conseguir chegar ao poder, alcançou o poder e cria essa instabilidade toda. Essa própria ilegitimidade dele no cargo impede que ele avance, né? Que ele faça. Sem contar que nós estamos aí com a cidade já com uma administração estável há mais de 20 anos, e com isso você tem um desmanche da máquina, né? Sim. Hoje, quem assumir a prefeitura, numa sucessão com intenções realmente de administrar a cidade, vai encontrar vai ter que ter muita capacidade, não só de gestão, mas de administrar e de reconstruir esse modelo administrativo. E é algo que vai levar anos e anos, talvez uma década para poder tentar se recuperar. Não vai ser fácil. Você vê como é que a articulação política ela traz esse envolvimento de gestor para o benefício do povo, já que o político deveria pensar nisso. Ser político é aquele que está olhando e vendo o benefício do outro, né? Mas como vocês estavam falando sobre a questão do povo, Jesus ele foi julgado pelo poder político, que era Pilatos, foi julgado pelo poder militar, que eram os soldados romanos, o poder religioso estava naquele comboio, que eram os sacerdotes, e um poder, que era o poder popular, estava dizendo crucifica-o. Então, assim, às vezes a questão da articulação, ela vai envolvendo o povo de uma maneira que as pessoas nem repensam, não conseguem ter a capacidade de entender o que está acontecendo. Como você falou, são 20 anos de instabilidade. E aí você chega nesse perímetro todo de instabilidade, o que a gente espera do nosso município agora? O que vai ser? E os investimentos? E os investidores? Quem é que vai ressignificar tudo isso daqui para poder trazer novos empreendimentos para cá?
como é que está a identidade do teresopolitano em relação a acreditar e dar crédito ao seu próprio município, à sua própria terra e ao ser teresopolitano. Como se isso tivesse que se refazer a partir de então agora, porque o povo perdeu a identidade. Há uma sucateação para tudo quanto é lado aí, onde o município, onde a cidade, tão bonita, tão cheia de recursos, tão cheia de possibilidades de evoluir, ela vai se perdendo nesse descaso que foi dado. E eu acho que isso acontece dentro dos setores, desde os setores familiares aos setores dos empreendimentos, e aí o município vai tomando todo o contorno disso. E é uma coisa que o Vanderlei sempre fala, né, Vanderlei? Essa política de práticas condenáveis acabou formando eleitores de práticas condenáveis também, né? Eu não sei até que ponto um influenciou o outro influenciou um, né? E candidatos de práticas condenáveis. Nós passamos aqui o processo de formação das candidaturas na eleição passada, nos bastidores, pregando no deserto para que não se tivesse tantas candidaturas. Nós acabamos tendo 8 candidaturas que beneficiaram apenas a um. E que caminharam o eleitor para entender que aquela candidatura era a melhor, Sim. porque era uma candidatura que tinha robustez, né, formada ao longo de todo esse processo de transformação política da cidade, e os outros candidatos dividindo uma faixa de votos, muitos candidatos dividindo a mesma Sim. faixa de votos. Nós tivemos ao ponto de ter 4 candidaturas boas candidaturas, dividindo, isso não existe. Se você tem o risco tricano era iminente naquela eleição. Então havia sim um sonho do segundo lugar assumir, aquela coisa tudo é Sim. real, mas você tem que sempre focar. Então nós tivemos ali pessoas que vieram para a urna apenas para testar popularidade, enquanto a cidade estava em risco. Então hoje, esse estado de coisa que aconteceu tem também que tirar um pouco a culpa do eleitor, porque o eleitor fez o seu papel. Ele, em maioria, votou nos candidatos contra o Tricano. Sim. Afinal de contas, o Tricano fez 35 mil votos e os outros fizeram mais de 50. É verdade. Então, na verdade, ele perdeu a eleição. Dividido, ele ganhou. Mas foi assim que ele ganhou a primeira vez, em 88. Quem não queria Tricano... Né? Em 88, o Tricano fez 20 mil votos e 480. E os 2 candidatos divididos, 2 candidatos da cidade, Luiz Barbosa fez 15 mil e alguma coisa, 15.300, Pedro 10.800. Então os 2 fizeram mais votos que Exato. O povo ensaia uma revolução. Ele vem nessa pegada. E os candidatinhos pequenos fizeram 1.000 votos, 2.000 votos naquela eleição. Teve muitos candidatos naquela eleição também. Mas as 2 candidaturas fortes, que dividiam votos, fizeram mais votos que ele, né? Então na divisão não tem como ganhar dele. E ele consegue realmente promover, não só ele conduz esse processo dos adversários, né? Conduz bem, ele é maestro nisso, né? Ele é um mágico, mas é um artista. Eu fico pensando numa coisa, advogado tem que ter escola, engenheiro tem que ter escola, político tinha que ter escola, tinha que ter uma formação para ser político, porque os camaradas entram e não sabem o que estão fazendo, não sabem a capacidade de ser gestor, não sabem a capacidade de legitimar, de legislar, de delegar, não sabe fazer isso. Está ali e às vezes está ali por conta de um oportunismo dizendo, é meu vizinho, eu gosto muito dele, nascido e criado aqui no bairro. E aí o camarada vai por conta de um carisma, mas total incapacidade de gestão. E isso eu falo assim, não apenas no majoritário, mas em todos os outros setores do poder público, onde não tem a capacidade de ser aquilo que eles estão incumbidos de ser. E aí você não tem uma escola política, tal como a gente vê que quando não se tem uma escola espiritual e se tem uma escola religiosa, você vai ver em vários morros aí, gente com tatuagem de cruz, tatuagem de terço, dizendo assim, o meu tráfico vai funcionar, minha boca vai vender demais, porque eu estou aqui agarrado ao texto, estou agarrado à minha oração, estou agarrado a Jesus, estou agarrado a Deus, mas é porque o cara tem educação religiosa, mas não tem educação espiritual, não tem uma capacidade de entender, e eu creio que é isso, eu acho que é esse nível de superfície, esse nível de casca de ovo aí que a gente vive hoje, dessa modernidade tardia, dessa modernidade líquida, faz com que esse pessoal não tenha nenhum tipo de solidez nas construções que fazem. Então, ou seja, não tem solidez em relacionamento, não tem solidez nas construções, não tem solidez nas legitimações e na legislação, não tem solidez para exercer cargo. E aí, como tudo é muito líquido, está todo mundo só entendendo qual vai ser a próxima forma a se fazer. Os últimos anos, esses últimos 30 anos no Brasil, ele abriu um território novo para esse tipo de exploração, né? Então, alguns lugares tiveram o privilégio de ter alguém que viesse realmente para fazer o seu trabalho de político, de melhorar a vida das pessoas. E em alguns lugares onde essas pessoas
que vão para a política, para desvirtuar a política, o território estava muito favorável para elas. Né? E é o que aconteceu em Teresópolis. Né? Se desmanchou, afetou a oposição se perdeu, alguém muito esperto chegou e ocupou e fez o que bem quis, também Pegou com aquele apoio nicho não que só da estava ali. sociedade, A mas fragilidade, né? apoio de empresários, apoio do próprio judiciário. Nós tivemos aqui vergonhas envolvendo a justiça com relação ao executivo municipal. Envolvendo a própria o exemplo do Câmara, blackout no fórum foi... a eleição do apagão. Acabou a luz, voltou tricando Foi na preciso frente. nós termos aqui uma juíza Moro, né? Exatamente. Para doutora poder colocar Daniela. as coisas em ordem. Verdade. Né? Aquilo ali é a justiça. Né? Nós tínhamos uma justiça antes que protegia o crime organizado. E a justiça depois chegou e mostrou o seu verdadeiro Um papel. judiciário operante mesmo, de O verdade. Ministério Público atuante, o Judiciário operante teve essa reconduziu. Né? E eu acredito muito nesse reconduzimento do país. Né? Você, quando tem um exemplo do Moro, você vai encontrar um juiz no Rio de Janeiro, federal, o Bretas, Marcelo Bretas. com uma coragem comum ao Batendo judiciário. de frente agora com Gilmar Aí Mendes. nós aí. vamos ver exemplos também no judiciário Verdade. em Brasília. Nós Também. temos juízes federais em Brasília que estão fazendo o mesmo. Então, você está impondo Verdade. um novo modelo. Né? É verdade. E aí você tem a sociedade inventando que o Moro ganha 100 mil por mês, Pode aquela coisa toda, mas é o papel, né? É o papel dessa Claro. transformação. Né? É, E essa mudança que a gente tem em Teresópolis, sei lá, é uma mudança, sai o prefeito, entra um vice, o que a gente espera agora de um É melhor não esperar muito. prefeito temporão? É né? melhor Até não porque nós esperar temos muito. experiências já de pessoas não O eleitas. último prefeito ocupando o temporão. Aliás, você fez uma lista, né, Vanderlei? Com os temporões. Vanderlei trouxe uma lista aqui, gente, pra gente dar uma Eu olhada tive que aqui. fazer uma anotaçãozinha, Isso. porque Não é uma coisa nova, não, até né? porque cada episódio desse tem uma história, né? Nós temos aqui o primeiro prefeito de Teresópolis. O primeiro prefeito, a partir da criação da prefeitura, foi em 1913, Benjamin do Monte. A prefeitura foi criada em maio de 1913, mas o primeiro prefeito só assumiu em outubro de 1913. Então ficou aquele períodozinho ali, a cidade ainda nas mãos dos vereadores, que era a Que eram os prática. prefeitos. né? Era a prática até então, a executivo municipal ficava na mão dos vereadores. E esse primeiro prefeito saiu porque quis, cumpriu o tempo dele, era um prefeito nomeado. Naquele modelo de criação das prefeituras, a intenção do Estado era trazer um servidor qualificado do Estado para ser o prefeito das prefeituras. gerir, Né? Tanto que as prefeituras no Estado, elas vão ser geridas por engenheiros do Estado. Nosso primeiro prefeito foi um engenheiro, um grande prefeito, Benjamin do Monte, assumiu em outubro de 1913 e ficou até janeiro de 1915. Em 15 assumiu um outro prefeito, Simões Correia. Esse Simões já teve substituto. Porque logo no segundo? Com 2 meses na prefeitura. Com 2 meses na prefeitura, ele assumiu. Ele teve um acidente de trânsito, acidente de automóvel. Ele estava indo para a roça, o carro dele tombou numa dessas estradas da roça aí. E o Sebastião Teixeira, presidente da Câmara, assumiu como interino pela primeira vez, por um período de 1 mês e pouco. Ele volta ao cargo e aí vai criar uma regularidade de nomeações, escolhas e tal. Mas esse período de 1913 até 1947 é muito complicado, porque nós tivemos alguns períodos de exceção, em 1920 e 22, depois de 30 a 45, né, com o período do Getúlio. Mas em 47 nós criamos uma estabilidade administrativa a partir da Constituição de 46. Então nós tivemos o primeiro prefeito, o Janotti, em 47, ele cumpre o mandato inteiro, não havia a figura do vice nessa época. Não existia vice. Não existia vice. Depois tivemos o Malhar de 51 a 54, também não havia vice, o vice só vai surgir em 54, e logo quando surge o vice em 54, o Janotti, ele deixa o cargo por 60 dias em doença e assume o Oswaldo Pereira de Oliveira, foi prefeito substituto, nosso primeiro prefeito nesse período, né, dessa regularidade eleitoral que nós tivemos de 47 para cá. Depois, de 59 a 62, quando era prefeito o Omar deixa o cargo para assumir um cargo de juiz. Ele era prefeito. Ele vai para ele assumir, ele não pode estar no cargo, então ele tem que deixar o cargo na mão. O juiz não pode ser na mão político. do vice. Só que o vice não podia assumir, porque o vice dele era candidato a prefeito. Nós já estávamos em 62 e ele não podia, se ele assumisse a prefeitura um dia ou uma hora sequer, ele não podia ser candidato. E aí naquela o que eleição. aconteceu? Aí assume o presidente da Câmara, que também era candidato. E não podia assumir. Aí vai cair na mão. Aí que entra o Paulinho.
Aí o Aí Paulinho vai entra o ser Paulinho candidato. Nascimento. Meu O amigo Paulinho Paulinho, você assumiu. é sortudo, hein? O Paulinho assumiu com 28 anos de idade, né? Assumiu a Prefeito prefeitura, mais novo, primeiro vereador, prefeito mais novo do país. Então é aquela coisa, fica 13 dias. O pessoal fala que é 10 dias, outro, mas na verdade ele ficou 13 dias prefeito. 13 dias. E aí, 62 foi isso. Depois vai ter uma outra substituição. Vamos lá, vamos ver a minha colinha aqui. É muita coisa. Mas olha, Outra substituição tanto, meu interessante irmão. em 82, porque em 82 o Pedro Jara, ele, hoje não, hoje se você quiser ser candidato, você diz que é candidato e todo mundo te dá a vaga de candidato a deputado estadual ou federal. Mas antes, com 2 partidos só, era muito difícil arrumar vaga. Era E o o Pedro Arena acreditou MDB. no partido, e o partido garantiu que daria a ele uma vaga de candidato, e ele deixa a prefeitura 9 meses antes para ser candidato. E o seu vice, Luiz Barbosa, assume. Vem as convenções e o Estado nega a candidatura do Nossa. Pedro. Eita. E o Luiz vai ser... Entendeu? vai O ficar 9 candidato. meses. Ele virou o Nossa. prefeito nessa situação, né? O Pedro foi inocente, ou não teve cacife para garantir a sua candidatura. Depois nós tivemos um outro vice que assumiu em 92. O Robertinho, na verdade, ele foi prefeito por um dia. Um dia. Mas não é verdade que ele foi prefeito por um dia. Ele foi prefeito por umas 2 ou 3 horas só. Porque esse Tricano aí não podia ser prefeito no dia 1º de janeiro de 1993. Porque se ele fosse, ele podia cair no mesmo problema que o Celso, que foi prefeito também no dia 1º de janeiro de 89, para dar posse ao sucessor. E se você fosse condenado naquela época, você pegava uma condenação de 3 anos, mas era 3 anos fora ano. Então, não contava aquele ano que você foi prefeito um dia. Então, o Celso ficou de fora da eleição de 92, porque contou o ano de 89 numa dúvida que havia com relação a ele da justiça. O Tricano, sabendo disso, e atendendo até um texto que a gente fez aqui no diário, ele alertando ele que se ele fosse prefeito de primeiro, ele também ficaria inelegível. Na eleição seguinte, ele renunciou um dia antes. Só que ele não contou para o vice. E na hora da posse, todo mundo esperando que aparecesse o Tricano para dar posse ao Luiz Barbosa, aparece o vice que tinha acabado de informar que ele era o prefeito naquele um dia ali. Jesus. Rapaz, o cara quando é malandro, ele fez escola, né, cara? Então, E depois teve mais 2 episódios, né, do Tricano. nós Com tivemos o Peto. Não, e com a antes FAF. disso nós tivemos em 97. Ah, Em 97 o vice era a FAF, Doutora e FAF. em dezembro de 97 a Justiça cassou o mandato do Tricano. Foi. E mandou dar posse à vice. Ela assumiu no 1º dia de janeiro, e no final de junho ele conseguiu reverter a situação, um daqueles embargos em Brasília. Sim, claro, né? Cara, o negócio reclama da eliminada do Gilmar, não. Porque em 97 o negócio pior. foi muito mais... Foi mais descarado, vergonhoso foi mais e descarado e vergonhoso. nos tribunais de Brasília. Se é Ele que isso é conseguiu, possível, né? e ele conseguiu rever, apesar de ter sido configurada uma Meu desobediência, porque ele foi condenado a deixar o mandato, porque ele dizia que ele não tinha que pagar o vice, porque o vice não trabalhava. Então ele cortou o salário do vice. A justiça mandou ele pagar e ele deixou de pagar. Ele não pagou. Desobediência, ele perdeu o mandato. Só que ele conseguiu essa liminar, essa decisão favorável em 98. Isso é interessante, poucos sabem disso, ou poucos se lembram. Ele conseguiu um documento da prefeitura, de um secretário da prefeitura, informando que a prefeitura tinha pago sim ao vice. E ele vai na justiça, diz que a prefeitura, eu paguei sim ao vice, então eu não cometi a irregularidade, o ilícito. E o juiz lá em Brasília, o ministro, claro, com algum interesse ali, deu a decisão para ele. Só que a prefeitura, em momento algum, disse que ele pagou. Quem pagou foi o sucessor dele, o Luiz Barbosa, em 93, 96. Então, ele mentiu à justiça, dizendo que tinha pago, e conseguiu essa decisão e conseguiu cumprir o restante do mandato. E depois foi reeleito em 2000. Só que para ele se reeleger, ele tinha que arrumar uma figura que pudesse completar os votos que ele já não tinha. Ele consegue pegar o Peto para ser o vice, divide o mandato em 2 em 2. Isso é uma coisa meio segredada, mas é um segredo que vazou. Segredada que a cidade toda sabia. Então ele fez um acordo, você fica comigo 2 anos. Ele saiu, deixou o Peto continuar. Quando chegou os 2 anos dele, ele resolveu não cumprir o acordo. E quando ele não cumpre o acordo, quando não cumpre o acordo, alguém chama a atenção. Então ele foi chamado a atenção lá embaixo. Qual acordo foi feito? Cumpra. E aí ele teve que cumprir.
Cumpriu metade, entregou o cargo e o prefeito, o Petro assumiu a prefeitura em dezembro de 2003, né? Depois Ele era para ter assumido dia 1º de janeiro de 2003, trato é trato. Mas não estava escrito, e como vale escrito, ele não cumpriu. 2003, depois ele vem ser candidato à reeleição no cargo e ganha a eleição. Mas antes do Petro assumir, em 2000 aconteceu um episódio interessante em Teresópolis, quando o Tricano resolve viajar para a Europa. Verdade. E nomeia o procurador com poderes de prefeito. Ele dá poderes de prefeito ao procurador. O procurador dele é o Carlos Eugênio. Então, o Carlos Eugênio, ele vai para... Ele fica sendo o prefeito nesse período. Só que ele tinha que, para ele nomear alguém, para ele chamar, ele ficaria menos de 15 dias. A partir de 15 dias, você tem que pedir a Câmara. Tem que chamar a Câmara. Para chamar a Câmara. E como ele não pretendia dizer quando saiu nem quando voltou, ele deu poderes de prefeito ao procurador. O procurador do Estado entrou em cima, uma matéria, inclusive, do Diário. O Diário pegou o Diário Oficial. Quando ele viu ali, o procurador passa a ter os poderes de fazer decretos, fazer portaria. A gente vai lá, não, isso é poderes de prefeito. Quem tem esse poder é o prefeito, pô. Nós fizemos uma matéria no jornal Diário e no dia seguinte veio o Jornal do Brasil aqui em Teresópolis, fez uma matéria ampla, Jornal do Brasil, Jornal de Circulação Nacional, e o Munhoz Pinheiro fez uma ação para perda do mandato dele. Mas ele provou, alguns dias depois, na Justiça, de que aquele decreto era uma minuta de decreto que foi publicado sem querer. Meu Deus. Meu caro, muito é fraude em cima de fraude. Eu vou te falar uma Desculpe coisa. por demorar para falar, porque o assunto é complexo demais. Mas são as verdades que a gente ignora que aconteceu isso em Teresópolis. Então, na verdade, desde 89, desde o primeiro dia que esse camarada que está se licenciando agora aí, entrou na prefeitura, é fraude em cima de fraude. Não é só fraude ao orçamento, é fraude ao portal de transparência, fraude à malandragem em cima de malandragem. Mas quando você coloca um malandro para ser o prefeito, dá nisso aí. E a cidade vai vivendo esse caos produzido por esse processo, porque esse processo tem um preço, né? A fraude tem um preço. E a gente é que está pagando ela. E a gente vai pagar esse pura pena, né, paga hoje e paga por mais alguns anos ainda. Com esse roteiro e com o frio que está fazendo ultimamente, eu estou no episódio de Game of Thrones. Game of Thrones? Eu tô no episódio, não é? Só estou começando a olhar se tem dragão. Só que não é nada legal. Game of Thrones é legal. Esse não é nada legal, realmente. Não é nada legal, porque está bem do nosso lado e tem gente matando gente de verdade. Lamentável. Tem gente morrendo por causa dessa paciência, ruim, né? Pastor Tiago, obrigado pela participação de novo. Vanderlei, que ótimo. Mais um episódio para tua história aí. Guarda esse aí, porque esse aí vai virar livro daqui a pouco. Amanhã a gente está de volta, chefe. Tá certo, também E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela participação aí nas redes sociais, ao vivo. Muito obrigado. Efetivamente, um dia em que o prefeito Mário Tricano faz mais uma dele, né? Mais uma com a sua assinatura, com a sua característica. Basta saber até quando você, teresopolitano, vai continuar aguentando isso, né? Eu espero que não mais aguente, né? Uma excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente está de volta. Venha comigo, tá? A partir de 10 horas da manhã até o meio-dia, ao vivo para você, o Jornal Diário na TV está de volta. Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.